A paz seja com todos. Vamos aqui continuar nossas palestras, não é mesmo? Que o Espírito Santo possa iluminar nossos corações e nossas mentes para que possamos compreender o que a Bíblia nos fala. Eu vou falar hoje um assunto. Eu posso dizer que ninguém prega esse assunto. Eu não sei qual é o problema, porque eu tenho muitos anos que eu estou na igreja e nunca vi ninguém pregando esse assunto. E nem também vejo na internet, não vejo em lugar nenhum. Mas eu comecei a observar que esse assunto tem que ser falado. Pelo motivo de ter muita gente enganada por não saber desse assunto aqui. Então, o que eu vou falar é sobre uma advertência. As pessoas não gostam de pregar sobre advertência. Eu creio por motivo de agrado. Só que nós temos que falar o que Deus manda. Nós temos que agradar a Deus, não é a nós mesmos. Então, eu sei que vocês vão estranhar na mensagem que eu vou dar hoje. Mas precisamos crer na Bíblia. Certo? Que por falta de fé é que Deus está dando essa advertência. Então vamos ver o que Deus vai falar. Vou falar sobre advertência para quem não guarda o sábado. Infelizmente, temos que falar. Vamos para Mateus 5,17. Diz assim, ó: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Eu falando da Bíblia por aí, eu sempre vejo pessoas falar para mim que Jesus veio abolir as leis. Inclusive eu escuto isso toda vez que eu converso, a maioria das vezes, eu escuto essa mensagem. Que Jesus veio abolir as leis. Agora, eu não entendo, é onde é que está escrito esta mensagem, porque Jesus disse que não veio abolir, veio cumprir. Cumprir é obedecer perfeitamente, para nos dar um exemplo. Então, como é que nós podemos passar por cima disso aqui e falar que Jesus veio abolir? Então fica complicado, né? E diz assim, ó: digo-lhe a verdade, enquanto existir céus e terra, de forma nem alguma desaparecerá da lei um tio ou um i, até que tudo se cumpra. Aqui Jesus está dizendo que jamais ia desaparecer um tio e um i da lei, até que tudo se cumpra. Então, se não passou um tio e um i, como é que passou o sábado? Então vamos analisar o que a Bíblia fala. Não o que o povo está falando por aí. Quando a pessoa pregar a Bíblia, nós precisamos examinar se ele está falando da Bíblia ou se ele está falando de si mesmo. É preciso que nós seja guiado pelo Espírito Santo para discernir isso aí. E diz assim, ó: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos e ensinar aos outros, será chamado menor no reino dos céus. Como entender esse menor aqui? Será que lá no céu tem maior e menor? Então aqui está dizendo menor porque não entra lá, porque lá não tem maior nem menor. E a pessoa que está desobedecendo a lei, ele está em pecado. A Bíblia diz que não entra em pecado sem se arrepender. Então em outro versículo você vê que não tem condições de entrar se não se arrepender. Então aqui deixa bem claro que menor não é porque não entra. Mas todo aquele que guardar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Aqui como é que diz? Uma promessa, não é mesmo? Uma advertência e uma promessa. Então o que ensinar será chamado grande. Aqui está falando, minha gente, dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos lá de Êxodo. Certo? Porque na Bíblia só tem uma lei para se guardar, os 10 mandamentos. Então quando você vai falar no mandamento, já sabe, é lá de Êxodo. É os 10 mandamentos.
Hebreus 3:12. Cuidado, irmão, para que nenhum de vós tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A Bíblia aqui adverte para que nós não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Então o pecado endurece o coração das pessoas, para que elas não obedeçam a Deus, para que elas não creiam na Bíblia. Então vamos ter cuidado para saber como é que estão as nossas condições. Certo? Se nós não estamos sendo enganados pelo pecado, se nós já estamos deixando o pecado, então nós precisamos conhecer nós mesmos. E diz assim, ó: se hoje ouvir as suas vozes, não endureça o coração. Quem foi os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Não foi contra os que pecaram? A Bíblia aqui está divertindo, ó. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Aqui a Bíblia está dizendo que quando as pessoas ouvem, ó, ouviram e se rebelaram. Então tem muitos que ouvem a mensagem do sábado, a mensagem dos mandamentos, mas em vez de obedecer, se rebela. Então para Deus, quando a pessoa ouve que não obedece, então se rebelou. Então vamos ter cuidado com as nossas condições. E diz assim, ó: quem jurou que não entraria no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Hebreus 3:17. Então teve uma classe de pessoas daquele povo que Deus tirou do Egito, aliás, foi todos eles, que não entrou no descanso por causa da desobediência. Então que nós também possamos nos corrigir e saber por que não guardamos por causa da desobediência. Hebreus 3:17. Vimos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Mensagem dura, pesada. Mas nós temos que ouvir. Diz que aqui, ó, por causa da desobediência, por causa da incredulidade, é que muitos não entram. Quer dizer que você não guarda os mandamentos. Aliás, para você guardar os mandamentos, é preciso que o Espírito Santo lhe convença. É Deus que faz o chamado e o Espírito Santo é que convence. Então, se nós não obedecemos, se nós não entramos ainda nesse descanso, é porque Deus ainda não convenceu. Porque está tendo um problema, um motivo de Deus não convencer. Isto é, a desobediência e a incredulidade. Então nós precisamos ser humildes nas mensagens. Nós precisamos ouvir e obedecer, não se rebelar. Porque se nós se rebelar, o que acontece é que Deus não permite que você entre mais. E agora? Ele diz aqui, ó: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Então aquele povo não obedeceu, mas foi deixada uma promessa para nós obedecer. Que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós. Então foi pregada a lei para aquele povo, mas essa mensagem também é pregada a nós. E diz assim, ó: tanto quantos a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, aqui está dizendo que a mensagem não foi acompanhada de fé pelos que ouviram. Por isso que eles não entraram no descanso. Por isso que eles não obedeceram, se rebelaram. Então vamos analisar
se nós também nós estamos nas mesmas condições, sem a fé, para obedecer. Então, para que nós obedeçamos a lei de Deus, é preciso nós buscar a Deus. É preciso que nós busquemos a Deus fé para obedecer. Porque é Deus que concede a fé. Não é por nós mesmos que obedecemos. A nossa parte é aceitar. E sentir a nossa necessidade, o que precisamos. A Bíblia diz, se tem falta de fé, peça a Deus que Ele dá. A Bíblia diz, se tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então não confie em si mesmo para ter fé nem sabedoria. Você tem que confiar em Deus, pedir a Deus. E muitas das vezes a pessoa não pede, não sente necessidade. E por esse motivo não consegue a fé. Pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Diz que os que creem é que entra nesse descanso. Tá vendo? A falta de fé. Então nós precisamos examinar as nossas condições para obedecer à lei de Deus. Então é preciso que nós também examine as nossas condições, como já estamos diante de Deus. Se nós não estamos se rebelando contra a sua lei, principalmente contra o sábado, é preciso que nós façamos uma análise na nossa vida. E diz assim, ó. Pois, em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia. Nestas palavras, no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizaram. E, de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Hebreus 4:4. Então, Deus aqui está irado com o povo, que são incrédulos e desobedientes. E Ele promete aqui e fala que não vai entrar no seu descanso, por causa da incredulidade. Então, é muito bom quando nós ouvimos as mensagens de Deus, nós dá ouvido. Ser humilde para ouvir, não se rebelar. Não se rebelar. Porque aqui Deus se irou com o povo que agiu dessa maneira. Hebreus 4:9. Assim ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Também descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Às vezes muitos ficam dizendo, o sábado foi só para os judeus. O sábado é do Velho Testamento, só foi para os judeus, aquela coisa toda. Cada um bota uma desculpa para não obedecer. Mas a Bíblia está dizendo aqui, que resta um repouso para o povo de Deus. Então o repouso de Deus é para seu povo. Não é para uma classe de pessoa e outra, não. É para o seu povo. Então você quer pertencer ao povo de Deus, quer ser o povo de Deus, obedeça o sábado. E toda a lei. Mas muito acha que obedece 9 e deixa 1. Então é chamar a atenção para esse 1 que o povo não obedece. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair segundo aquele exemplo de desobediência. Aqui está dando uma advertência para que nós façamos um esforço. Obedecer o sábado não é tão fácil. A Bíblia não diz que é fácil. A Bíblia só diz que é possível. Então, para que nós possamos fazer o quê? Um esforço. É preciso haver um esforço da nossa parte. Uma necessidade da nossa parte. E diz aqui, e para que não venha cair no mesmo exemplo daquele povo. Aquele povo foram destruídos. Saíram do Egito, foram destruídos porque não obedeceram a lei de Deus. Não obedeceram o sábado. Deus falou para não pegar lenha no sábado, não ir buscar lenha no sábado. E eles iam. Então, eles desobedeceram em todos os mandamentos, praticamente. Então, e que nós não caímos no mesmo exemplo daquele povo. Está aqui, em Hebreus falando isso. E diz assim, Hebreus 10:26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, se nós continuarmos desobedecendo depois que conhece o que é pecado, não resta mais sacrifício. Porque você agora conhece o que tem que fazer, deixar o pecado. Mas se você não deixa, não é sacrifício.
Não tem mais nada a fazer. E diz assim: mas tão somente uma pelos pecados. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitar a lei de Moisés morre sem misericórdia. Ouço por aí muitas vezes as pessoas falar que a lei é de Moisés. E não, quem escreveu a lei foi Deus, não foi Moisés. Deus deu para Moisés. Mas eles fogem de obedecer e bota algumas justificação. E diz que a lei é de Moisés. Aqui está dizendo que vai morrer, ó, dia do juízo com fogo, quem rejeitar a lei de Moisés. A lei que diz que é de Moisés, está bem claro aqui na Bíblia. Quem rejeitar a lei de Moisés, está em Hebreus 10, 26. Então, minha gente, o que eu entendi nesse estudo aqui é que as pessoas não podem deixar de saber disso. Porque muitas das vezes elas não guardam por achar que vai ser salva a si mesmo. Então é preciso saber que está enganada pelo pecado. É preciso elas entenderem isso. Se elas nunca ouviram essa mensagem, elas nunca vão saber. Ainda está em tempo do Espírito Santo trabalhar com as pessoas. Certo? Jesus ainda está intercedendo por nós. O Espírito Santo ainda nos convence. Então ainda tem tempo para que vocês voltem do pecado. Do engano do pecado. E passe a obedecer a lei de Deus. Principalmente o sábado, que é esquecido. É o sábado que as pessoas não aceitam. Então, que vocês possam entender essa mensagem. O que necessitamos daqui para frente? Precisamos entender como estão nossas condições diante de Deus. E que Deus nos abençoe e ilumine nossos corações para que nós possamos compreender o que é pecado e para que nós possamos deixar o pecado. E a partir de hoje, tomar uma decisão do lado da verdade. E até mais.